Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a sentar aqui comigo, pegar o seu chá, sua água, o seu café e irmos para o nosso dia de leitura hoje. Vamos ler Salmo 120 até Salmo 130. Hoje é o nosso dia 186 de leitura bíblica. Bora lá? Salmo 120. Pedido de ajuda. Canção de peregrinos. Quando estive aflito, pedi ajuda de Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que eu estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falavam a favor da guerra. Capítulo 121. Deus, o nosso protetor. Olha para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, e ele sempre ao seu lado estará para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo e ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando for voltar, agora e sempre. Capítulo 122. Elogio a Jerusalém. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou. Aqui estão os tribunais da justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém: que a paz esteja com vocês. Eu amo o templo do Senhor nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Capítulo 123. Pedido de misericórdia. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Capítulo 124. Deus, o Salvador do seu povo. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Pois furiosos se voltaram contra nós, as águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados nas correntezas violentas. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador, a armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Capítulo 125. A segurança do povo de Deus. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o que é mal. Ó Senhor Deus, se bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos, e que a paz esteja com o povo de Israel. Capítulo 126. Oração pedindo prosperidade. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Capítulo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus que dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor e eles são uma verdadeira bênção.
Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão do soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Capítulo 128, recompensa pela obediência a Deus. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do alto do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Capítulo 129, perseguindo-os, mas não derrotados. Povo de Israel, conte como seus inimigos têm perseguido vocês desde o começo da sua história. E o povo respondeu: Desde o começo os nossos inimigos nos têm perseguido ferozmente, mas nunca nos venceram. Eles abriram feridas fundas nas nossas costas, como um arado faz na terra, porém o Senhor, que é justo, nos livrou do domínio deles. Que sejam derrotados e fujam todos os que odeiam Jerusalém. Que todos eles sejam como a erva que cresce nos telhados e que seca antes de ser arrancada. Erva que ninguém colhe, nem leva embora em feixes. E que os que passam não digam a eles que o Senhor Deus os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Capítulo 130. Oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista de nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoaste e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansiosamente a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que as vigias esperam ao amanhecer, mais do que as vigias esperam o nascer do sol. O povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Olha que porções impressionantes a gente acabou de ler aqui a respeito da palavra de Deus e como a gente vai vendo a progressão do quarto do último livro, agora para o quinto livro, como a esperança do povo ela vai sendo amadurecida, e muitos desses salmos falam também a respeito de como as pessoas elas passam por dificuldades, mas mesmo assim elas já não mais se esmorecem e agradecem a Deus, horas por terem livrado elas da condenação dos inimigos, ora até mesmo de serem totalmente e completamente dizimadas. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção para o Salmo 126, que fala o seguinte: Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. O Senhor faz com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíam chorando levando a semente para semear, voltam cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Essa palavra é muito importante para nós no Salmo 126, que ela fala um versículo muito conhecido que é: mesmo que eu tenha que semear chorando, eu vou colher rindo, eu vou colher com alegria. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente passa por momentos de dificuldade, sim. A gente passa por momentos de tribulação, sim. Mas essa palavra que nós temos em Salmo 126 nos exorta a não deixarmos de semear no Senhor. Nos exorta a, mesmo em meio à nossa tristeza, nós não nos esmorecermos, nós não nos deixarmos ficar abalados e continuarmos semeando. Porque nessa semeadura, em meio à nossa tristeza, vai haver uma colheita com alegria. Na perspectiva bíblica, quando as pessoas elas tinham escassez de alimento, não é como hoje. Todos eles acabavam plantando e colhendo das suas próprias terras. Então, quando eles tinham escassez de alimento ou pouco alimento, geralmente eram as únicas coisas que eles teriam para comer seriam as sementes. E o que que você faz com a semente? Você pode comer, vai ser um alimento que ele vai te dar alguns dias de uma sobrevida, mas no final das contas, depois que você não tem mais sementes, você só vai esperar a morte nos contextos de dificuldade. Mas essa palavra diz para nós que é para a gente semear nesses momentos de dificuldade exatamente a última coisa que nós teríamos. Essa palavra fala muito a respeito para nós de depositarmos a nossa fé em Deus mesmo nos momentos de maior dificuldade da nossa vida. Se a gente voltar um pouco para a história, a gente vai
em dois momentos da história onde o profeta Elias e o profeta Eliseu passaram por coisas semelhantes. O profeta Elias, quando ele estava passando pela terra, quando ele orou a Deus e ficou 3 anos e meio sem chover, e que tinha acabado basicamente todos os recursos da terra, quando ele foi para uma viúva que estava em Sarepta, o Senhor mandou aquela viúva alimentar ele. E exatamente o que essa viúva falou é que ela não poderia dar, porque a única coisa que ela tinha faria para ela e para o seu filho, e depois morreriam de fome. Mas foi exatamente o que o Senhor falou através da boca de Elias, era que a farinha não ia faltar e a botija de azeite não ia acabar. E por ela ter semeado ou por ela ter depositado nas mãos de Deus, na sua tristeza, a única coisa que ela tinha, Deus multiplicou poderosamente todos os recursos daquela mulher. A gente vai ver o mesmo caso agora com Eliseu, só que numa questão um pouco diferente. Uma questão também de dificuldade financeira, mas que um dos profetas, ele tinha uma família e ele acabou morrendo e os credores iriam tomar a casa dele. Tomar a família dele e a ex-esposa, né? E iria dizer o seguinte para o profeta: o teu servo nos deixou endividados. E agora os credores batem a porta e vão levar os meus 2 filhos como escravos para o pagamento da dívida. E Eliseu, muito sabiamente, como seu mestre, mandou pegar todas as vasilhas da casa e que fossem multiplicadas. Enquanto ela fosse derramando aquele pouquinho que ela tinha, fosse depositando em fé nas outras vasilhas, ela iria provar do milagre sobrenatural. E o mais engraçado é que enquanto houve vasilha para ela depositar, houve multiplicação. A partir do momento que não houve mais vasilha para ela depositar, parou-se a multiplicação. Mas o princípio espiritual é o mesmo. Deus consegue fazer do pouco se multiplicar para muito. Mas nós precisamos ter um posicionamento de fé e colocar diante dele a última semente. Um ato de fé. Às vezes, meu irmão, a tua última semente vai ser os últimos 10 reais da tua carteira. E não é a respeito de você dizimar na igreja, mas fazer aquilo que é justo. Às vezes tem um vizinho seu que está passando necessidade, que ele só precisa desses 10 reais. Às vezes vai ter um filho seu que também está passando necessidade e que você iria escolher entre fazer uma coisa e fazer outra, mas também vai ter um outro vizinho de uma outra pessoa ali que também vai passar necessidade. E Deus ele coloca essas situações na nossa frente justamente para que a gente possa semear a justiça de Deus e colher com alegria. Por isso, que nós não venhamos a desprezar até mesmo as poucas e últimas sementes que nós temos, porque cada uma das boas obras são recompensadas e cada ato de fé certamente gera os frutos da fé, frutos de salvação, de justiça e de paz. Essa é a nossa missão do dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença, que Deus possa te abençoar poderosamente. Coloque aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração nessa leitura de hoje e até amanhã.